Boa tarde, estamos começando mais uma live aqui pelo Amazonas Atual. Eu estou aqui com o Lucas Ferrante. Lucas é doutorando em Ecologia pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e colaborou com o Ministério Público Federal numa ação civil pública que o Ministério Público Federal do Amazonas ingressou nesta semana, né? Ontem eles divulgaram, acho que foi na sexta-feira que eles ingressaram com a ação, mas ontem que ela veio a público. É uma ação contra um decreto presidencial do presidente Jair Bolsonaro que autoriza o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia para fins de produção de etanol. E também autoriza outras culturas como o milho, né? A plantação de milho. E aí, como o Lucas participou desse processo inclusive já tem trabalho sobre isso, né, Lucas? Publicado em revistas de ciências, ele foi convidado pela nossa equipe para estar aqui e conversar um pouquinho conosco sobre isso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, obrigado do convite, obrigado a todos, boa tarde a todos. Como você falou, o decreto presidencial ele libera os cultivos de cana-de-açúcar na Amazônia, que vinha sendo proibidos desde 2009, né, por um outro decreto presidencial. E esse primeiro decreto ele vinha justamente para valorizar os biocombustíveis brasileiros, porque os biocombustíveis brasileiros têm um ciclo que foi construído durante anos, né, com a capacidade de minimizar as mudanças climáticas. Só para a Europa nós exportamos 46 milhões de litros, né, e a produção disso na Amazônia atrapalharia toda essa cadeia de produção onde os biocombustíveis brasileiros deixariam de ser limpos pelo desmatamento gerado pela expansão da cana-de-açúcar na Amazônia. Então esse primeiro decreto ele tinha essa finalidade para resguardar a floresta, os serviços ecossistêmicos que o bioma propicia para outras áreas do país e garantir também a própria imagem do etanol perante o mundo, né? E nesse ano, no dia 5 de dezembro, o governo Bolsonaro rescindiu, através de um outro decreto assinado pelo ministro Paulo Guedes, pelo próprio presidente da República e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o decreto anterior liberando os cultivos de cana-de-açúcar na Amazônia, né, o que é muito danoso para o bioma. Nós já temos vários estudos sobre o impacto da cana-de-açúcar, onde a gente fez experimentos na Mata Atlântica sobre os danos que a cana-de-açúcar causa, o desenvolvimento econômico que a cana causa sendo uma balela, né? E aqui para a Amazônia nós temos um estudo na revista Science, que é uma das revistas mais prestigiadas no mundo, demonstrando que além de não gerar empregos para a região, não causar esse desenvolvimento que as pessoas têm uma ideia que talvez isso geraria, o impacto social e ambiental é muito maior, afetando tanto a imagem dos biocombustíveis, como também serviços ecossistêmicos essenciais que a floresta presta, que iriam influenciar nas chuvas do sul e do sudeste do Brasil. Esse trabalho foi assinado por quem? Esse trabalho, eu sou o primeiro autor desse trabalho, e coautor o Philip Fernside, que é prêmio Nobel e pesquisador do INPA há 45 anos. Agora, nós já temos inclusive notícias das últimas semanas, últimas semanas, né, de uma empresa, a Millennium Bioenergia, que começa a se instalar na Amazônia para produzir biocombustível a partir do milho. De óleo de palma também. De óleo de palma, né? Já lançou a pedra fundamental no município de Roraima. Aí os próximos passos é vir para o Amazonas, né? Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Manaus. Essa iniciativa também é criticada pelos pesquisadores? Sim, nós já temos estudos que a gente tem avaliado o crescimento do desmatamento e das queimadas associadas a essa produção. E também temos estudos onde nós fomos verificar a cadeia de produção desses cultivos em outras áreas para a mesma finalidade, para ver como o ganho econômico que as regiões tinham e como que isso vai se dar aqui na região amazônica.
Então, por exemplo, no Pará já houve uma tentativa de expansão dos biocombustíveis para a produção de óleo para biocombustíveis, no mesmo modelo que a Millennium Bioenergia propõe para Roraima. Inclusive, eles falam de agregar os pequenos produtores, áreas indígenas, né? E que isso vai gerar emprego para todo mundo, que é uma grande falácia. Porque nós já temos estudos que comprovaram que nos lugares onde foi feito isso, por exemplo, no Pará, as comunidades que se envolveram com esse cultivo, com os produtores, contraíram dívidas de 12 a 20 anos para serem pagas nos bancos, e o retorno era de menos de R$ 350 por mês para toda a família. Então essas pessoas contraíram uma dívida tão grande e ainda perderam o cultivo de subsistência que elas se mantinham, e o dano econômico foi tanto que o Ministério Público teve que intervir. Então, às vezes, a gente ouve uma notícia dessa, acha que é uma chance de crescimento econômico para a região, de desenvolvimento, que é a palavra que é usada, mas nós temos que avaliar com seriedade tanto o impacto econômico, que muitas vezes pode ser negativo, né? Porque ele é uma cultura predatória, ela vai tentar ganhar espaço sobre as áreas dos pequenos produtores, e isso vai gerar um dano muito grande para a região e desabastecer de produtos fundamentais. Né? Agora, o que essas empresas estão dizendo é que vão aproveitar as áreas já desmatadas, né? E as áreas de campo também da Amazônia para fazer esse plantio. A gente precisa entender isso primeiro. Primeiro, a Amazônia tem o decreto, por exemplo, do Bolsonaro, fala em áreas alteradas, só que ele é muito vago em definir o que são áreas alteradas. Então a gente tem, por exemplo, partes do bioma amazônico que não são de floresta, mas que tem uma biodiversidade importante, que, por exemplo, são as savanas, que tem muito em Roraima, elas garantem várias nascentes, então são áreas que não podem ser perdidas, né, até para o próprio abastecimento hídrico da região, controle microclimático. Né? E aqui no Amazonas nós temos Campinas e Campinaranas, também que são áreas únicas, são muito poucas as Campinas e as Campinaranas que a gente tem, e sobre esse decreto isso poderia estar afetando esses biomas que não são alterados, né? Porque simplesmente por não ser a floresta de terra firme. Além do mais, nós temos outro problema que já é registrado nisso. Então, por exemplo, imagina hoje as áreas que se produzem gado ou outros cultivos, essas empresas vão chegar na área, arrendar a terra ou comprar essa terra, né, dando uma soma grande de dinheiro para esses produtores que vão migrar para outras áreas com dinheiro na mão e vão adquirir terras advindas do desmatamento. Então nós estamos num cenário que o desmatamento está crescendo, nós temos uma indústria real de grilagens de terra, que isso movimenta dinheiro aqui na região, e todo esse ciclo de mudança ele vai gerar mais desmatamento e vai inflar a indústria de grilagem de terra. Então essas empresas, na verdade, elas estão contribuindo diretamente para a indústria de grilagem de terras. É importante que os bancos que financiam essas empresas, esses investimentos, né, tem créditos rurais, devem se atentar que essas atividades estão ligadas diretamente à grilagem de terra, atividades que vão impactar economicamente os pequenos produtores, além de causar um dano ambiental. Agora, você falou anteriormente que a produção de etanol poderia, a plantação de cana-de-açúcar para a produção de etanol na Amazônia poderia afetar, inclusive, a indústria alcooleira brasileira. Só no sentido dessa questão ambiental mesmo, geraria desmatamento e com isso os compradores da Europa, por exemplo, poderiam desistir de comprar? Isso já é um fato. A União Europeia já se manifestou sobre essa questão, né? Nós tivemos a COP25 ontem, né? Que trataria principalmente do mercado de carbono. O Brasil passou um vexame enorme na COP25, porque era um dos países que lideravam os acordos climáticos antes, e tentou fazer de barganha, saiu totalmente sem sucesso das intervenções que teve na COP. E, por exemplo, a Argos, que faz a cotação dos biocombustíveis no Brasil, chegou a ouvir os representantes da União Europeia que já se manifestaram que com a produção de etanol na Amazônia, os biocombustíveis brasileiros deixam de ser limpos, porque não tem como dissociar essa produção com o desmatamento. Então, primeiro, você já tem a destruição de um setor que demorou anos para criar uma imagem e se consolidar, né? Então, é uma preocupação real dos outros países, porque
países como Suécia, Holanda, já vêm sofrendo com as mudanças climáticas severamente. Eles têm perdido território por conta da elevação do nível do mar. Né? Então, para esses países é uma realidade o efeito das mudanças climáticas. Né? E quando a gente destrói a floresta amazônica, o carbono que estava estocado nas árvores é jogado pela atmosfera e isso intensifica. Então, primeiro, as mudanças climáticas hoje elas já são uma realidade. Né? Isso não se discute mais no meio científico. Existem revisões que reavaliaram todos os trabalhos que negavam as mudanças climáticas e demonstraram que todos tinham erros estatísticos grosseiros. Né? E não só por conta do aquecimento global, que esses países consideram ao importar os biocombustíveis, que a intenção deles é misturar com os combustíveis fósseis que emitem mais carbono, né, com derivados de petróleo, mas nós, alterando a floresta amazônica, nós alteramos os ciclos de chuva do Brasil. Né? As chuvas, por exemplo, da região sul e sudeste, elas vêm da Amazônia. E hoje, por exemplo, já saiu um trabalho na Nature Climate Change, no começo do mês, demonstrando que a Amazônia já tem se savanizado em algumas áreas. Inclusive, o sul do Amazonas tem produzido menos soja por conta da diminuição de chuvas, por conta do desmatamento do bioma. Então, a própria agricultura do país já está sendo afetada, e nós temos dados estatísticos de produção que demonstram isso, de como que a interferência do desmatamento afeta as chuvas e a produção do país. Né? E essas regiões que vão ser afetadas, porque a gente pensa que a expansão de biocombustíveis na Amazônia vão se dar por vastos campos. Né? Primeiro você tem o desmatamento gerado indiretamente, depois você tem uma coisa que a gente chama de efeito de borda. As plantações de cana-de-açúcar elas afetam a floresta adjacente a vários quilômetros de distância. Né? Então o efeito é muito nocivo, então não é só na área que ela está sendo introduzida. Tudo isso causa alteração da floresta, que já está deixando de regular as chuvas para o sul e para o sudeste. Então a gente já verificou essa perda da produção de sojas causando prejuízo para os produtores no sul do Amazonas. Né? A região do sul de Minas Gerais já teve secas intensas, a gente sabe que isso já está ligado, através de monitoramento de imagens de satélite, com o desmatamento da Amazônia. Em 2014, Minas teve uma das maiores secas, né? Tem a crise do sistema Cantareira, que abastece São Paulo. Então, todas essas áreas, que são as mais populosas do Brasil, tendem a se desabastecer. Né? E, inclusive, vai prejudicar as áreas com maior produção de cana-de-açúcar. Então, o próprio setor, sabendo desse risco, já se manifestou ano passado 3 vezes como sendo contrário à expansão da cana-de-açúcar na Amazônia. Porque eles não veem uma vantagem ambiental, eles não veem uma vantagem econômica, tanto porque isso afeta as áreas hoje produtivas, como também mancha a imagem do setor frente aos países que importam nossos biocombustíveis. Agora, por que o Ministério da Agricultura ele não dispõe dessas informações? Então, hoje a gente tem um apagão do governo ir atrás de informações científicas ou técnicas. O governo tem tomado várias iniciativas no que alguns dos ministros acham que seja o ideal, mas sem consultar cientistas, sem consultar o próprio setor. Então, isso são iniciativas de desenvolvimento completamente equivocadas. E o Brasil está perdendo muito com isso. Por exemplo, na questão de biocombustíveis, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos onde a gente vai importar biocombustíveis dos Estados Unidos. Qual é a vantagem? Para que a gente vai aumentar a nossa produção se nós vamos estar importando? Nós não somos mais competitivos em relação ao etanol americano. Isso está afetando o setor também. Então, são várias iniciativas que estão afetando os produtores. Os produtores de leite tiveram uma perda no começo do ano, onde o Brasil liberou a importação de laticínios e leite de alguns outros países, né? Então, essas ações de livre mercado, elas tendem a impactar diretamente os produtores brasileiros. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que sempre entender o mercado, como ele foi consolidado, como ele foi construído, quem são as partes envolvidas, de quem cede a mercadoria e de quem importa, e quais são os atributos que estão valorizando aquele produto, né? E isso não tem sido feito. Realmente é uma falta de conhecimento técnico enorme que o Ministério da Agricultura tem. Eles pautam por questões ideológicas de tentar negar as mudanças climáticas que têm pautado o mercado internacional. Isso é muito grave. Isso fica, inclusive, feio para o Brasil perante aos mercados internacionais,
porque mostra incompetência, né, por parte do governo. Agora, nessa questão do etanol, os Estados Unidos está querendo, inclusive, exportar etanol para o Amazonas ou para o Brasil e ele produz etanol de milho. Por que não é viável no Brasil a produção de etanol de milho? Então, por várias questões. Por exemplo, o milho no Brasil, o clima não é tão favorável para a produção comparado a outros biocombustíveis, outras culturas para a produção de biocombustíveis. Ele é o que gera menos biocombustível pela taxa de produção. Então, seria um equívoco a gente liberar a produção de milho para o etanol comparado se você tem outras culturas que são mais eficientes na produção. A cana, por exemplo. Como a cana, por exemplo. Então, nós temos áreas no Brasil que não tem problema você plantar cana, que não vai influenciar o setor negativamente. Então, nós já temos estudos realizados pela Embrapa, que são os maiores órgãos técnicos de agricultura no país, que demonstram que você pode aumentar a produção de cana-de-açúcar em outras áreas do país sem causar desmatamento nenhum. E você não precisa liberar isso na Amazônia, né? Então, inclusive, nos estudos, eles indicam as áreas que esses cultivos deveriam ser plantados. Então, são informações técnicas simples que garantem o mercado, garantem a produção de cultivos muito mais eficientes para a produção, e você não deixa de expandir o mercado brasileiro. A questão é aonde você vai expandir. Porque se nós expandirmos a cana-de-açúcar do etanol para a Amazônia, além de nós, os produtores aqui que investir no setor, eles não vão conseguir vender esse produto. É um investimento grande, isso não vai ter saída, né? Você vai inflar o mercado brasileiro, que vai deixar de importar para vários países. Só para a Europa são 46 milhões de litros, né? E isso tende a prejudicar o mercado interno e o externo, né? Então é muito equivocado não considerar essas informações. O ideal seria o Brasil investir na cana nos lugares hoje que a Embrapa já sugeriu para que fossem expandidos esses cultivos, né? Não para a Amazônia. Lucas, e como é que você encara essa questão da Amazônia? Muito se fala em desenvolvimento da Amazônia e alguns pesquisadores, principalmente do INPA, seguem a linha da floresta intocada, né? Você é um desses que defende a floresta intocada? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, e já tem estudos que mostram que a floresta em pé, ela vale mais do que a floresta derrubada. Então, a floresta amazônica em pé, ela vale mais de 6 trilhões anuais. Então, é um valor muito grande. A questão é como nós transformarmos a floresta em pé em dinheiro, né? Então, hoje, se valoriza um desmatamento, um desenvolvimento através do desmatamento, através da implementação de monoculturas ou de mineração, que são coisas que tendem a explorar a floresta derrubada e não valorar a floresta. Só que nós sabemos, por exemplo, que os serviços ambientais que a Amazônia prestam, e isso foi uma discussão da COP25, e era justamente tentar traçar esse mercado, é muito importante para o mundo. Então, ontem nós perdemos uma oportunidade única de valorar esses serviços para manter a floresta em pé, talvez trazendo royalties para os estados amazônicos, né? Não só sobre isso, você tem outros jeitos de desenvolver a região, realmente desenvolver a região, aproveitando a floresta em pé. Então, por exemplo, os Estados Unidos aproveitou o Vale do Silício, que tinha aquele recurso disponível, para criar os grandes grupos de tecnologias, né? Como o Google, a Apple. Então, por que não transformarmos Manaus em um polo de biotecnologia, utilizando a floresta como prospectora de todos esses produtos que nós temos aqui? O extrato do pau-rosa, por exemplo, o litro, ele é vendido a $400. O INPA tem uma tecnologia para que não se precisa derrubar a árvore do pau-rosa para extrair o óleo, né? Então você pensa $400 o litro, né? Então pequenos produtores, comunidades tradicionais poderiam estar coletando esses produtos de dentro da floresta sem derrubar. O INPA tem um sistema de produção que é os sistemas agroflorestais. Temos uma pós-graduação que ensina como cultivar, junto com um sistema de crédito de carbono, extraindo esses produtos, agregando valor, enriquecendo a cadeia desses produtos, inclusive para exportação. A gente tem os Saterês maués exportando guaraná para a Europa, exportando mel de abelhas nativas, tudo isso conservando a floresta, agregando mais valor do que eles teriam se eles derrubassem a floresta. Então, se nós temos
uma iniciativa de trazer empresas interessadas em biotecnologia, que é um modelo que casa com o da Zona Franca de Manaus, né? O que falta é incentivo para prospecção de produtos da floresta, medicamentos. Nós temos hoje o veneno desses sapos cururus, já foram testados para combate de câncer. O veneno de algumas pererecas na Amazônia são utilizados, por exemplo, para os indígenas para tratar malária, para tratar depressão. Então você pensa na quantidade de produtos que podem ser muito mais valorizados, inclusive para exportação. Nós estamos perdendo isso e talvez um potencial biofarmacológico único, né, que só a região amazônica no mundo inteiro tem, está deixando de ser explorado por um modelo de desenvolvimento que, uma vez que aquilo for degradado, você perde e você não vai ter mais uma fonte de renda para a população. Agora, de quem deveria ser a iniciativa? Do governo ou da iniciativa privada? Porque a gente já vem falando sobre isso há algum tempo e ninguém investe, né, em biotecnologia, por exemplo. Exatamente. Tem poucas iniciativas que não chegam a gerar um resultado satisfatório. Exatamente. São duas questões. As empresas, para elas virem para uma região, precisam de incentivos. Nós temos um modelo da Zona Franca que agrega muitas empresas. O que falta é investimentos do próprio governo, incentivos do governo, para que tragam empresas de biotecnologia com capacidade de explorar esses produtos junto com os pequenos produtores, concretizando a cadeia de produção, né? Não fazendo com que nós perdamos os produtos nativos, né? Então, esse fortalecimento dessas cadeias, eliminando os atravessadores, é muito importante. Então, políticas públicas por parte do governo é essencial e incentivo para as empresas. Interesse das empresas nesse setor é o setor que mais cresce no mundo, né? Então, com certeza terá para a região mais rica do planeta. E até agora o governo não tem pautado por isso. O governo tem pautado por políticas públicas para a Amazônia no modelo colonial, que é absurdo. Para a gente pensar, ciclos de minério, de cana-de-açúcar, o Brasil já participou de vários ciclos disso, né? São Paulo, Minas Gerais, já passaram. Quando a gente olha a história do Brasil desde 1500, é a história de colônia, de produzir isso para exportar para os outros países, sem agregar valor nesses produtos, né? E por onde esses ciclos passaram, não houve desenvolvimento. O desenvolvimento real dessas regiões chegou quando se começou a agregar valor nos produtos, produzir biotecnologia. Hoje os serviços sociais, né? A mão de obra do trabalho tem sido mais valorizada. Então é isso que a gente tem que fazer para desenvolver a Amazônia, né? Agregar valor aos produtos e não desenvolver a região nesse modelo colonialista, porque a gente não tem como desenvolver a região com cultivos mecanizados que não vão gerar emprego, é uma falácia muito grande, né? Semana passada o governador anunciou, e falou isso lá na COP também, o governador Wilson Lima, de concessão de floresta para exploração em grande escala. Ele, inclusive, anunciou uma área de floresta no município de Maués, que seria a primeira concessão para uma empresa explorar. Ele vai fazer uma licitação para escolher uma empresa que vai fazer a exploração em grande escala, retirando principalmente madeira, óleos, né, dessa região. Esse tipo de exploração, você concorda? Sim, nós temos estudos no INPA que mostram que o manejo florestal é viável para a Amazônia, né? Então você escolhe áreas específicas onde ela tem uma capacidade de regeneração. É importante falar que quando você coloca uma área de extrativismo desse porte, né, para extração de madeira manejada ou de outros produtos manejados, você tem pequenos setores com rodízio. Então você não vai super explorar uma área, né, esgotando aquilo lá de forma que vai causar uma degradação da área, ela não vai se recompor. Então você divide em setores de exploração, vai tendo um rodízio onde você dá tempo da vegetação se recompor, as árvores crescerem, você tem um manejo de dano mínimo nessas áreas onde você acaba não gerando, por exemplo, derrubada de árvores excessivas, ou até para você escoar esse produto, você não tem uma degradação grande. Então o INPA, por exemplo, tem vários estudos sobre esse setor de como fazer isso, onde você tem toras de melhor qualidade, onde você pode agregar valor nisso e inclusive utilizar junto com o crédito de carbono, porque você tem
carbono estocado nesses produtos que vão vir dessas áreas, inclusive para ajudar o Brasil a bater as metas do Acordo de Paris, né? Existe alguns setores, algumas pessoas que criticam muito o INPA e dizem que o INPA não produziu até hoje pesquisa suficiente para a exploração da Amazônia. E você já citou algumas aqui. Essa crítica é injusta? Essa crítica é porque essas pessoas não leem artigos científicos, né? Elas gostam mais de ficar atrás de notícias de WhatsApp. E, né, realmente as notícias científicas elas circulam um pouco, até porque a mídia não dá o devido valor para isso. Quem do público leigo vai procurar artigos sobre a forma sustentável de extração de madeira na Amazônia? Ou o extrativismo do óleo de pau-rosa e a cadeia de valoração desse produto? A população não tem interesse. A população brasileira lê muito pouco, infelizmente, né? E acaba não tendo acesso a essas informações, até por falta de vontade de ir atrás dessas informações. O INPA é o instituto brasileiro, o segundo instituto brasileiro que mais produz artigos científicos per capita no Brasil, né? Então, isso são dados do próprio governo. Então, são acusações sem fundamento. O INPA tem programas de pós-graduação de agricultura de trópico úmido, de manejo florestal. Todos têm uma quantidade enorme de produção científica anual e mensal. E o Instituto vem sendo sucateado, né? O Instituto a gente perde com falta de investimentos e mesmo assim, com toda a falta de investimentos e os problemas que o INPA enfrenta, porque hoje o INPA tem cerca de 25% dos servidores que já teve há 10 anos atrás, porque não abre concurso, as pessoas vão aposentando, né? E mesmo com todos esses problemas, o INPA é o segundo instituto de pesquisa que mais produz conhecimento por pesquisador no Brasil. Então, a gente pensar isso primeiro é o Instituto de Pesquisas Físicas, né, onde os experimentos são mais teóricos e a pessoa só precisa escrever ali, né, já, logicamente tem seu valor. Mas o INPA, por exemplo, tem parcerias com a NASA, tem redes de monitoramento climático na Amazônia, na Amazônia inteira. Tem, por exemplo, os estudos na região da BR-319. Fomos consultados pelo Ministério Público para pautar sobre os estudos de viabilidade ambiental da BR-319. Então, o INPA ele é atuante em todas as áreas da Amazônia. Temos um programa de pós-graduação em agricultura no trópico úmido, de pesca em interior. Temos produzido todo esse conhecimento. O problema é que a população nem sempre tem acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento não já teria tempo de ele ser transformado em ações que mudassem a realidade da Amazônia? Sim. Principalmente no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida das pessoas? Com certeza. O problema muito grande, talvez isso tenha uma guinada agora, é que os tomadores de decisão, os políticos principalmente, ignoram os cientistas, né? A gente fala para nós mesmos. E é muito difícil, porque o setor privado ele tem grande influência sobre os políticos brasileiros, né? Principalmente porque muitas das campanhas são financiadas. E muitas vezes o desenvolvimento da região é pautado por esses setores sem ouvir realmente os especialistas que poderiam indicar como desenvolver a região. Só esse mês a gente conseguiu se reunir com alguns políticos, né? Eu não vou citar nomes aqui para não fazer campanha, mas a gente tem reunido com senadores, com candidatos a prefeitos, com presidenciáveis, apresentando soluções para a Amazônia, como desenvolver a Amazônia de forma sustentável, gerando renda para o pequeno produtor, para as comunidades tradicionais e abastecendo Manaus para isso. Nós temos uma das alimentações mais caras, né? Mas as pessoas, por exemplo, não sabem que 30% da merenda escolar é produzida em terras indígenas, né? Então, as comunidades tradicionais são importantes para o desenvolvimento de toda a cadeia da Amazônia. Então, nós temos que integrar toda a comunidade amazônica através de conhecimento, com uma rede consolidada de como explorar a nossa Amazônia e desenvolvê-la de maneira igual, gerando realmente renda para todo mundo de forma igualitária e sem dano ambiental para o bioma, né? Então, esse é o caminho. Então, nós já temos pautado sobre isso com alguns políticos, como tentar criar realmente esse polo de biotecnologia,
talvez aliado à Zona Franca de Manaus, né? Mas isso é uma questão que os nossos políticos precisam se atentar, parar de acreditar em conto de carochinha que desmatamento é desenvolvimento, que biocombustíveis é desenvolvimento, mineração. Nós tivemos esse ano, no começo do ano, o desastre de Brumadinho, né? Mais de 350 pessoas mortas. O solo da Amazônia é argilo-arenoso, né? Que não comporta barragens de rejeito. E tem senadores da República tentando pautar para mineração em larga escala na Amazônia. Né? A gente teve as áreas afetadas por Brumadinho, onde não se produz mais porque o solo ficou contaminado com os rejeitos, não se pode mais produzir agricultura, não se pode mais pescar. Como que Manaus vai ter suas atividades em pleno funcionamento? Como que a Amazônia se desenvolve com grandes problemas ambientais nessa escala que afetam a agricultura, a pesca, o abastecimento hídrico se instaurando na região? Isso é desenvolvimento? Né? A gente precisa pensar coisas que vários cientistas já alertaram, que nós não temos solo adequado para suportar uma barragem de rejeitos. Então, como que se propõe uma iniciativa dessa? Né? E não adianta falar, mas criaremos as condições adequadas através da iniciativa privada. A Vale é privada atualmente, né? E que conduziu 2 dos maiores desastres ambientais brasileiros em Minas Gerais. Então, né? Esse não é o desenvolvimento que o povo precisa. Exato. Ok, aqui eu conversei com o Lucas Ferrante, doutorando em Ecologia pelo INPA, né? E aí, se você perdeu essa entrevista desde o início, pode depois voltar e assistir ela toda. Lucas fala principalmente dessa questão do plantio da cana-de-açúcar e de milho na Amazônia para a produção de etanol. Não é uma saída viável, nem economicamente, nem socialmente. Né, exatamente. Lucas? Então, você pode assistir essa entrevista aqui no Amazonas Atual. Eu agradeço, Lucas, tua presença aqui e agradeço também as pessoas que assistiram. Eu que agradeço essa oportunidade, a gente falando sobre ciência, mostrando dados que a gente vai elucidar essas questões para a população. Esse espaço é muito importante, principalmente para a gente acessar a população e os tomadores de decisão, nossos políticos, para pautar realmente por medidas que desenvolvam a região como a região amazônica merece e precisa. Ok. Muito obrigado, a gente encerra aqui. Acho que foi muito bom.